Grafite, agora eu quero falar sobre um assunto muito importante, que em 2005 você passou por uma situação de racismo e o jogador argentino passou uma noite preso aqui no Brasil. Foi sábado. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que foi essa situação e como você vê essa situação hoje do racismo que alguns jogadores ainda sofrem. Mudou muita coisa, né, de 2005 pra cá, né? Esses incidentes. Aumentou bastante. Eu digo assim, os incidentes aumentaram mais. Que mudou pro positivo, eu não vejo isso. Mas digo, começou a ter uma recorrência, né, sobre o racismo dentro do campo. Com você, nesse caso? Então, nesse caso, o de sábado, no jogo São Paulo e Quilmes, na Libertadores 2005, durante o jogo, eu tive uma dividida mais forte com o lateral esquerdo do Quilmes. Ele achou ruim, ele veio pra cima, ele era bem baixinho, ele veio pra cima, ele queria brigar. Me peitou assim, eu peguei, empurrei ele, ficou aquela discussão, chegou o pessoal, deixa disso. E o de sábado veio por trás e me chamou de negro de merda. Aí eu peguei, botei a mão na cara dele e empurrei ele. Aí o juiz veio e me expulsou a mim e o de sábado. Aí eu saí do campo, fui pro vestiário, quando eu desci no vestiário, veio um dirigente do clube lá, o presidente quer falar contigo, o Juvenal Juvencio, que tava na cabine. Ele, Grafite, o que aconteceu? Eu falei, não, teve a confusão ali, o de sábado lá, o jogador me chamou de negro de merda, e eu peguei e empurrei ele. E fui pro vestiário. Aí tava no final do primeiro tempo, eu tava no vestiário, e aí acabou o primeiro tempo, os jogadores desceram, eu tava lá sentado, de cabeça baixa, tava chateado que fui expulso, né? E aí, aí o pessoal voltou pro segundo tempo, eu fui, tomei banho e fiquei assistindo aí, lá no vestiário de São Paulo, tinha uma TV, ela só tinha imagem, ela não tinha áudio. E na transmissão da Globo, o Galvão Bueno e o Casagrande, eles estavam fazendo... Isso não pode acontecer, isso é racismo, que eles pegaram a leitura labial do jogador. Isso é racismo, assim, tal, isso não pode acontecer. Que na Libertadores sempre teve isso, sempre... Pra você ter uma ideia, 15 dias antes nós jogamos lá na Argentina, foi bem pior, jogaram banana no campo, a gente quase foi agredido pelos torcedores. Eu troquei camisa com o de sábado no jogo anterior, 15 dias antes. Eu troquei camisa com ele e no jogo do Morumbi teve essa confusão. E aí eu tava no vestiário, eu falei, o jogo tava difícil pro São Paulo. Aí eu falei, eu vou esperar dar 40 minutos, é o tempo que eu saio, 5 minutos, chego no estacionamento, no encontro torcedor, imprensa e vou embora. Pra poder ir embora. E ligo pra Grace, ela tava na arquibancada assistindo o jogo. Só que tinha E eu esperei também, porque tinha que esperar o resultado do antidoping. Porque mesmo sendo expulso, eu poderia ser sorteado por antidoping, né? Se eu saísse... E aí quando eu tava saindo... Tava os 40 minutos, quando eu tava saindo, o delegado vinha descendo, o Nico Fernandes, acho que é o sobrenome dele, eu não lembro. Um delegado, ele é bem famoso lá em São Paulo. Ele, Grafite, você tá indo aonde? Eu falei, eu tô indo pra casa. Aí ele falou assim, não, a gente vai ter que ir pra delegacia, que eu vou lá, eu vou prender esse cara, ele não pode fazer isso que ele tá fazendo aqui, que ele fez aqui, não. Vamos então, fazer o quê? Se é o delegado, você tá mandando ele pra delegacia, nós vamos. Aí cheguei na delegacia, daqui a pouco chegou de sábado, mais 3 jogadores, mais 2 jogadores da comissão, eles dando risada, brincando. Não passa nada. Teve hora que a Grace passou pra ir no banheiro, eles mexeram com ela, voltou, e tava aquela coisa. Aí aconteceu. Eu falei, não, ele me chamou de negro de merda. Tu quer fazer o boletim de ocorrência? Eu falei, vamos fazer, estamos aqui, vou fazer o quê? Já tô aqui, mas né? eu não tava na minha cabeça, porque naquela época era uma coisa meio que acontecia sempre. Entendi. E aí aconteceu tudo aquilo, aquela repercussão, aí foi aquela coisa. Aí o São Paulo me deu toda a assistência jurídica, a psicológica, tudo. Só que chegou uma época, Elaine e Juliana, que passou uns 2, 3 meses, ninguém falava mais dos gols que eu perdia, dos gols que eu fazia, só falava disso. Eu virei o Marte, E aquilo ali pra mim tava me incomodando bastante na época. A minha filha ia pra escola, o pessoal já falava, filha do jogador lá que denunciou o cara, aquela coisa, então já tava incomodando. Aí eu tive a lesão. Eu saí um pouco de cena, por conta que eu não estava jogando, eu tive a lesão no joelho. E aí continuou. Aí quando foi uma hora, eu falei, eu vou deixar isso seguir o caminho. Aí quando passou 6 meses, eu tinha que prestar queixa-crime. Aí o de sábado ficou preso uma noite, liberaram ele foi embora. Depois ele não voltou mais pro Brasil também. Aí eu tinha 6 meses para prestar queixa-crime. Aí no começo tinha um monte de gente do meu lado. E tinha muita gente contra também. Muita gente falando, não, isso aí acontece sempre, isso aí... O que é o Grafite? Ele não quer... Ele quer falar de racismo, mas é casado com uma mulher branca. Não tem nada a ver. O Aguinaldo Timóteo falou isso. O Aguinaldo Timóteo foi na TV, falou um monte de coisa. Então,
Aí quando prestar queixa-crime, aí ninguém tava falando mais disso, que no Brasil as coisas acontecem. E vira pizza. Daqui a pouco acontece outra coisa mais grave, outra coisa esquece. É que é igual fogo no jornal. Aí eu falei, não vou prestar queixa-crime não, vou seguir minha vida, deixar o De Sábado seguir a vida dele. Mas se fosse hoje eu me arrependo de não ter levado em frente. Porque talvez se eu levasse em frente aquilo, eu poderia ter saído Muitos alguma coisa. Também não enfrentariam, né, o que está acontecendo. Poderia ter mudado algo? Não sei se mudaria, mas eu me arrependo de não ter levado em frente. E hoje em dia está muito... Somente jogos de Libertadores, né? Sempre existiu essa rivalidade entre os sul-americanos. Outro dia o roupeiro do time que jogou contra o Corinthians ficou preso em São Paulo. Porque também, ele imitou macaco. Ele imitou pro torcedor, ele já... Teve um caso agora com o Vinícius Júnior também. O Vinícius Júnior também foi mais... O Vinícius Júnior um atrás do outro também, né? Coitado. Então, aí aconteceram os dois... São 3 casos que são muito emblemáticos. O meu em 2005. Aí teve o do George Floyd nos Estados Unidos em 2020, 21. Acho que foi na pandemia. 21, acho que foi 21, vai fazer 2 anos. Depois da pandemia. Que abriu uma janela muito grande. Porque aí a repercussão mundial foi muito grande. E agora do Vinícius. Do Vinícius Júnior, todo mundo começou. Ou seja, mas você vê, o do Vinícius Júnior faz um mês que aconteceu, já fazem 20 dias que ninguém fala mais nada. Ele também não quis dar muito alarde em relação a isso, não, que eu fiquei sabendo. Ele estava com a seleção brasileira e a CBF fez até um jogo, né? Parece que vai ter um jogo contra a Espanha sobre isso. Mas assim, eu fiquei um pouco assim também das pessoas quererem usar o Vinícius, porque o Vinícius tem só 22 anos, é um menino. Ele é uma cara mundialmente famosa, é um rosto mundialmente famoso. E eu fiquei com medo do pessoal usar ele por uma causa que tanto é que ninguém fala mais nada, acabou. Então é muito difícil, é uma luta muito ingrata do racismo. Eu acho que isso vai sempre existir um pouco, infelizmente. Porque... Isso eu acho que é um preconceito como tudo. É igual contra gordo, contra... Não, é que agora tudo tá sendo polemizado, né? É bullying. Bullying, tudo virou bullying agora. Não pode falar que é gay, não pode falar que é lésbica, não pode falar que é gordo, não pode falar que é negro. Feio, não pode falar que nada. Então, a nossa história do capitalismo o capitalismo no nosso país foi construído em cima da escravidão, do racismo. Então tá na nossa sociedade, está enraizado, é um racismo estrutural. Às vezes o pessoal fala, é mimimi, aquela coisa. Então a gente tem que ter mecanismo. Eu falo sempre, os clubes, a CBF, eu falo do lado do futebol. Tem um lado institucional também, do governo, de fazer ações contra o racismo. Porque na Europa era constante as ações contra o racismo. E olha que na Alemanha os caras passaram por guerra, passaram por um monte de coisa, no negócio de Hitler, aquela coisa. Então, e eles têm uma vergonha do passado deles, então eles tentam apagar aquilo lá de uma certa história. Não vão apagar nunca. Mas eles fazem ações para combater o racismo, para combater a xenofobia, contra os gays, contra os negros, contra todo mundo. E aqui no Brasil a gente não tem. É o que eu falo sempre, dentro do futebol, eu vou falar agora dentro do futebol, os clubes, os dirigentes, eles têm que fazer campanha sim. Mas não adianta só punir, tem que educar também. Não adianta só punir. A punição vai ficar 2 dias preso. A punição... Ninguém foi preso até hoje. Ninguém foi condenado por conta de racismo ou injúria racial até hoje. Então tem que mudar. É o que eu falo sempre. É muito difícil, é complicado, acontece, mas a gente tem que continuar na luta. Imagina, como foi essa história na repercussão da tua família? Desse caso? Assim, na minha família eu sempre tive muito apoio dos meus pais na época que eram vivos, a própria Grace, a minha esposa, todo mundo assim, estava do meu lado. Que as minhas filhas, uma vez ou outra, elas sentem também, elas passam por isso na escola, em outras cidades. Eu morei em Curitiba e elas estudavam na escola onde elas eram as 2 únicas negras da escola. Então... Assim, nunca teve nada explícito, mas elas viam, olharam, aquela coisa diferente e tal. O pessoal fala sempre, meu Grafite, você sofre com racismo? Eu falei, hoje eu não sofro, mas às vezes eu tenho um olhar que você percebe. Tipo, eu chego num restaurante bacana, quem? É o Grafite, aí jogador, é o Grafite comentarista. Então, só porque ele é jogador, comentarista, que ele pode estar ali, ele tem aval de estar ali. Então é esse tipo de coisa que a gente sente, um olhar, assim, mas ninguém vai chegar pra mim e falar assim, ô macaco, aquela coisa, pra mim, sabe da minha notoriedade, que eu trabalho na TV história, hoje. Né? Então é bem complicado. Eu sinto muito pelas pessoas que não têm condições, que não têm a voz ativa que eu tenho para combater, que sofrem diariamente, todos os dias.